Alô, galera do Falo Mesmo, tudo bem com vocês? Antes da gente começar esse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para novas notificações e curta o vídeo após assisti-lo, caso você compartilhe aí da mesma ideia. Hoje, o nosso vídeo será sobre casais homoafetivos versus ter ou não filhos. A sociedade, atualmente, ela questiona muito, principalmente aqueles que se nomeiam cristãos. Falo aqui, no caso, na sociedade brasileira. Se declaram cristãos. Elas sempre vêm com um discurso crítico a pessoas LGBTs que escolhem ter filhos, seja ele através de uma adoção ou inseminação artificial. Essa crítica, ela ocorre primeiramente quando a gente vai compreender, parte do princípio de que a sociedade, a família, ela é composta entre um homem e uma mulher e filhos, que é natural para essa sociedade. Porém, a gente vive numa sociedade democrática e diversa, a qual nos é garantido, enquanto homossexuais, a adoção e a inseminação artificial. Muitas dessas pessoas, elas questionam e sempre afirmam com os seus preconceitos, baseados em aquilo que toda pessoa que é gay ou casal lésbica sabe que a gente não reproduz. Não precisa você dizer. Mas uma coisa a gente deixa claro para você que reproduz, homem ou uma mulher que tem filhos ou ainda não tem, que simplesmente o fato que um casal ele não é formado em somente reproduzir. Porque se fosse assim, casais heterossexuais viviam reproduzindo. E é isso que você não quer, não é mesmo? Você quer ter 30 filhos? Não, porque você não é um bicho aí, um animal irracional. Não é mesmo? Então não venha com esse discurso dizendo que é contra, porque a gente não gera naturalmente. Mas muitos casais heterossexuais também não geram de forma através de uma relação sexual. E eles têm filho através de quê? De adoção ou uma inseminação artificial, ou fazem tratamento para que a esposa possa engravidar. A gente vê esse preconceito como uma forma, porque a gente está, claro que na sociedade, as publicidades hoje ela mostra casais homoafetivos, quem tem redes sociais sabe que existe casais homoafetivos, que já têm filhos ou desejam tê-los, e são crianças que são criadas saudavelmente. Mas por que há tanto questionamento? Simplesmente porque essas pessoas elas querem impor as suas verdades, assim como o outro lado quer impor as suas verdades. Você acreditando ou não, não vai fazer diferença. Mas você tem que entender que a lei ela nos permite ter essa condição de ter filhos, sendo homossexual ou não. Seja você demonizando a gente, que é isso que vocês mais fazem, é nos demonizar, nos colocar como um lugar de aberração, e usam pautas religiosas no discurso que não está envolvido diretamente à religião. Você vive numa sociedade, e nessa sociedade há diversidade, querendo ou não. Esses preconceitos também tem. Aí tem as críticas em comentários. 2 pares, a criança vai ficar confusa em ter 2 mães ou 2 pais. Mas a gente esquece que tem muitas crianças que não têm o pai. Mas aí coloca a culpa em quem? Na mãe. Da vez de culpar o homem por não assumir o seu filho e compartilhar dessa criação. Quantas crianças a gente tem que não tem na certidão o nome do próprio pai? Ou as crianças que às vezes o pai por fatalidade venha a morrer, pelo pai ou pela mãe, ou são criadas pelos avós. Quantas crianças ou são criadas pelos tios e são crianças saudáveis? Ou seja,
O que permite uma criança ela ter ou não caráter vai depender de como ela foi criada, não por quem ela foi criada. Ah, então por que vocês não só adotem? Muita gente, e respeito todos, porque tem muita gente que quer adotar e tem gente que não quer adotar. Tem gente que quer ter o seu próprio filho com a sua carga genética. E isso é normal, quer ver o filho beber, nascer, crescer e virar um adulto. Assim como pessoas que adotam preferem adotar crianças abaixo de 3 anos de idade e brancas e do sexo feminino. E muitos casais gays querem adotar e muitos criticam porque gays também não podem adotar. Mas a gente vai deixar o quê? As crianças no orfanato, sem um lar, sem uma vida digna, passando por, às vezes, nas ruas, por dificuldades, porque os pais têm uma ninhada de filhos, são pobres, pobres ao extremo, botam uma criança para trabalhar, para vender bala no sinal, mas isso não incomoda essa galera que se diz que tem valores cristãos. Elas não se preocupam com criança trabalhando, trabalho infantil, elas não se preocupam com crianças em condições de extrema pobreza, elas não se preocupam. Mas quando é casais heterossexuais, que geralmente, casais heterossexuais que adotam crianças ou fazem a inseminação artificiais, elas têm condição financeira, elas têm um lar próprio, elas têm renda, elas podem dar educação de qualidade, uma vida digna para essas crianças. Mas as pessoas que têm seus preconceitos usados uma base fundamentalista, religiosa, que na verdade às vezes se você for olhar o histórico dela, ela não tem base religiosa nenhuma, é somente para destilar o seu ódio, elas julgam essas famílias que são criadas e que essas pessoas querem ter o direito de adotar ou fazer inseminação artificial. A criança vai sofrer preconceito na escola porque ela vai questionar por que o coleguinha tem pai e tem mãe, por que o outro coleguinha tem pai e mãe e eles têm 2 pais ou 2 mães. Mas será que realmente a criança ela vai questionar? Claro que ela vai ter um esclarecimento que ela tem 2 pais ou 2 mães. O que vai fazer ela questionar se ela não estiver uma palavra que vocês cristãos deviam seguir: amor. Se ela tiver 2 pais que as amam, que as cuidam, que dê atenção devida, elas não vão sofrer esses questionamentos. Ou, se questionar, elas vão ter as respostas dadas por esses pais. A inseminação, a natureza fez X e Y. No final vai precisar do esperma do homem, quando no caso de 2 mulheres, 2 mães. Ou vai precisar de um óvulo de uma doadora, no caso de 2 pais. Isso todos, desde a ciência ao casal homossexual, eles sabem que vão precisar dessa doação. Mas um lado do campo genético, daquela criança vai ser de um daqueles pais ou um daquelas mães. Mas no futuro vocês vão ver que houve um erro e não sei o que. Será? Quantas crianças a gente tem vídeos na internet que são criadas por 2 homens ou por 2 mulheres e são crianças felizes, plenas, satisfeitas, têm acesso a tudo? A gente pode jogar aqui um monte de vídeos, cabe a você vê-los. Defesa de crianças, ou as crianças vão virar gays. Essa ideologia que há uma defesa da criança é uma ilusão, porque se você estivesse defendendo crianças realmente, você exigiria que o Estado ele crie creches, que as crianças tenham direito a saneamento básico, ao direito à educação, ao direito à moradia, como todo brasileiro deveria ter. E muitas crianças a gente sabe que vivem em situação de marginalização. E por fim, cabe aos gays quererem ou não adotar ou fazer inseminação artificial. Você pode destilar o seu ódio aí na internet o tanto que for, mas casais homossexuais, casais homoafetivos vão sim ter filhos porque a gente quer
e é o nosso direito de tê-los. Fica o vídeo de